Você é bem-vindo em mais um culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Já estivemos reunidos, como disse o pastor Gilberto, hoje pela manhã, com algumas centenas de irmãos. E o meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo fale ao seu coração, esteja aberto àquilo que Deus quer falar com você. Estamos numa série fortalecendo a família. Nos últimos 2 domingos, o pastor Gilberto falou sobre honrar pais e não ter, domingo passado, outros deuses diante de si, diante de mim, diante de você, mas apenas um único Deus. Essa é a realidade, essa é a verdade. E esse é o projeto de Deus, o desígnio de Deus, e aí está também revelado a nós através dos seus mandamentos. Eu não sei se você já foi a São Leopoldo nos últimos meses, mas você, quando se dirige até São Leopoldo, a cidade de São Leopoldo, você vai pela BR, você, até então, hoje já está transformado ali, mas você observava que as pistas iriam se estreitando e você não podia seguir adiante na pista que você estava porque estavam se construindo um viaduto. E talvez você podia até ficar meio assim, às vezes, puxa vida, tudo trancado, essa sinalização, eu não posso seguir adiante. Às vezes uma sinalização que ali parecia de uma maneira ruim, negativa, estava no fundo, protegendo a mim e a você. Que se seguíssemos naquele curso, com certeza iríamos bater o nosso carro e talvez até alguma tragédia poderia acontecer. E na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos mandamentos de Deus, a sinalização de Deus parece muitas vezes até mesmo negativo. Mas no fundo, é algo positivo, é algo benéfico para as nossas vidas. O contexto, o mandamento que vamos falar hoje é a respeito do 7º mandamento. É o verso que você tem no seu informativo, que nos diz assim a palavra de Deus, Êxodo 20, o verso 14. Não cometa adultério. Temos falado a respeito de fortalecer a família. E eu gostaria de, nesta noite, que você percebesse como manter a sua família, o seu casamento, o matrimônio, à prova, resistente a um caso extraconjugal. Como você proteger o seu lar e a sua casa. O mandamento de Deus está aí para proteger a mim e a você. Essa é a realidade, é a verdade. E nada destrói mais rápido um relacionamento, nada destrói mais rápido um casamento do que o adultério, do que a relação extraconjugal. Por isso eu digo a você, o plano de Deus, quando Ele diz não cometa adultério, não adulterarás, Ele está dizendo no fundo, que esse é o plano dEle para proteger a nossa família. Talvez nesta noite, quando se usa a palavra e quando se menciona a palavra adultério, pode para que muitos aqui tragam uma lembrança dolorosa. Talvez você já foi alvo de um adultério. Talvez você possa até mesmo sentir vergonha da atitude que você já teve outrora. Isso lhe traz o seu passado, isso traz à tona aquilo que você já fez. O meu propósito nessa noite, o propósito do Espírito Santo de Deus, não é ressuscitar o seu passado. Se você já se arrependeu, pediu perdão, graças a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e você é livre. Não aceite mais acusação, não aceite mais a vergonha. Porque se a acusação sobrevier no teu coração, saiba de uma coisa, não é o Espírito Santo, mas é o próprio inimigo da nossa alma, tentando trazer acusação sobre a sua vida. Talvez você não se perdoe a si mesmo, perdoe a si mesmo, siga livre no decurso da sua vida. Mas o meu propósito nessa noite então é, que eu e você possamos pensar o nosso futuro. Eu e você possamos pensar o nosso presente, olhando para o futuro. Pararmos e refletirmos hoje, para termos benefícios amanhã. Olharmos o nosso amanhã. E gente, quando a gente fala na questão de um caso extraconjugal, isso está intrinsecamente relacionado à relação sexual, à relação íntima. Talvez alguns vão dizer assim, ixi, o que o pastor vai falar de sexualidade? Que negócio é esse? Talvez você vai se surpreender nesta noite com a realidade que a Bíblia fala a respeito de sexualidade. Das coisas lindas que a Bíblia fala também a respeito de sexualidade. Das coisas que Deus nos fala a respeito da sexualidade. Como você entende a sexualidade? Como você percebe a relação Deus e sexo?
Eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, que Deus não é um Deus careta, desmancha prazeres. Não, muito pelo contrário. Deus é o autor do sexo. E Ele colocou um desejo, a vontade, uma atração mútua entre homem e uma mulher, para que houvesse de fato e de verdade uma satisfação, uma alegria, um regozijo. Essa é a vontade de Deus, esse é o desígnio de Deus. É lógico, gente, que tudo aquilo que Deus fez é bom. Amém? Mas o diabo vem e distorce tudo, o homem vem e distorce tudo, banaliza tudo. Aquilo que é bom faz a coisa virar do avesso. E aí você vê a realidade que está aí fora da nossa sociedade. Desde a questão do homossexualismo. E eu diria mais, dentro desse contexto. Até muitas vezes pessoas casadas que deixam o seu cônjuge para se unir a pessoas do mesmo sexo. Mas não apenas isso, pessoas casadas que se lançam em noites, em noitadas, em relacionamentos extraconjugais. É a perversão daquilo que Deus criou. Gente, Deus colocou no homem e na mulher essa atração mútua, um instinto. E esse instinto é bom. Só que eu queria que você entendesse que nem todo o seu instinto, nem toda a sua vontade, o seu desejo que você tem, que veio de Deus, não quer dizer que você não o possa controlar. É preciso controlar aquilo que Deus nos dá. Eu disse hoje pela manhã, você tem, por exemplo, a água. Nós precisamos tomar água todo dia. No mínimo 2 litros de água, e não vale o chimarrão. Agora eu pergunto para você, você tomando a água de uma maneira saudável, equilibrada, é bom. Mas se você não sabe nadar e você vai a uma lagoa que tem muita água, você vai ser afogado. O fogo esquenta você, o seu fogão a lenha. Mas você não pode adentrar numa fogueira acesa, porque você vai se queimar. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter ponderação, é preciso ter controle. Eu disse aqui pela manhã, você percebe, numa cidade, por exemplo, onde só tenha mulheres, e um homem que está lá, daquela cidade pode andar com quantas mulheres quiser. É uma hipótese. Bem em breve essa cidade já vai estar povoada de crianças. Porque é o instinto. Se não tiver controle, a coisa vai de uma maneira desenfreada. Por isso eu digo a você, a sexualidade, o sexo, gente, é uma ferramenta para a construção do casamento, para a edificação da intimidade. Dentro do casamento é fantástico. Mas fora do casamento é destrutivo, destrói a sua alma, a sua emoção, a sua vida espiritual. Por isso Hebreus, perceba o princípio de Deus, em Hebreus capítulo 13, o verso 4. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o casamento seja respeitado. Há uma versão que diz seja sem mácula. E ele diz que seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam o quê? Fiéis um ao outro. E aí aqui ele coloca a realidade. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Novo Testamento. Verdade bíblica. Mas vamos ser bem francos, gente. O que você percebe na vida dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho? O que você observa na mídia? Na cultura que está na nossa sociedade? Nos valores da nossa sociedade? Será que eu estou num tema talvez um tanto quanto absurdo? Não é o que está lá, talvez no escritório onde você trabalha, na empresa onde você trabalha? Tudo em voga a questão da sexualidade. E aí nessa cultura atual há no mínimo 2 grandes absurdos quando confrontado, comparado com a realidade bíblica. E o primeiro deles é não fazer sexo antes do casamento. Talvez alguns aqui podem até pensar, que piada. Lá fora nem se fala, gente. Ah, que negócio é esse? Tem um filme desse ator que faleceu há pouco tempo, Robin Williams, que eu gravei o nome e esqueci, de manhã também não lembrei o nome. Licença para Casar, se não me falha a memória. E aí tem um casal novinho, e ali ele faz o papel de um pastor, de um padre, e eles querem que ele faça o casamento deles. E ele diz assim, tudo bem, eu faço o casamento,
Mas a partir de hoje vocês não podem mais ter relação sexual. O cabra diz assim, que isso? Que piada! Onde se viu? Eu sei, e aí o desenrolar da história passa-se naquela tentação do cabra querendo ter, e a mulher segurando, porque ela queria muito o casamento, de uma maneira oficial. Porque aí fora, gente, se diz assim, se você tem o seu desejo, vá ao encontro do seu desejo. Eu sou obrigado a dizer que até mesmo no meio evangélico, gente, eu fico abismado, alarmado, com a realidade de pais e mães que muitas vezes incentivam o seu filho, jovem, adolescente, a ter uma vida promíscua. E se eu vou ser bem franco com você, a Bíblia chama isso até de prostituição. É a realidade bíblica, gente. E pais que incentivam, esconde talvez do pai, esconde da mãe, e acham isso lindo e maravilhoso. Mas precisa ter uma experiência. Mentira. Então a sociedade diz que você precisa ter uma relação íntima, sexual antes do casamento. Mas não apenas isso. A sociedade diz que a relação sexual, a intimidade com qualidade, no casamento, é difícil. Ter sexo com qualidade no casamento. Você já observou nos filmes, nos seriados, nas novelas? Não sei se você olha a novela. Se olha, você deveria até cuidar o que você está olhando. Porque eu só de ouvir falar o que está passando, eu já fico abismado. Eu diria a você, nunca aparece um casal que se relaciona bem, um casal de um homem e de uma mulher que se dão tão bem, e que também se dão bem na vida íntima. Não. Muito pelo contrário, a aparência eles estão bem, mas a mulher e o homem têm que ter um caso extraconjugal para apimentar, para mostrar uma realidade diferente, para ter um prazer diferente, para trazer algo novo à relação. E pode ser que talvez até tenha, mas nunca vai aparecer esse casal tendo uma intimidade. Porque a sociedade está dizendo, você não vai ter intimidade no seu casamento. Apenas se você, qualidade na questão sexual, apenas se você tiver um caso extraconjugal. Queridos, eu pergunto a você, não é o mesmo conselho que você recebe dos seus colegas de trabalho? Já experimentou falar para alguém do seu trabalho, que talvez que não seja um cristão, comprometido com a palavra de Deus, dizer que o seu casamento não vai bem? O que ele vai dizer a você? Pula a cerca. Dá um jeito. Ninguém vai saber. Faça isso. É um absurdo, gente. O que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Pessoas que se entregam, se dão. E eu digo a você, voltando à própria questão do sexo antes do casamento. Pessoas têm o relacionamento íntimo, gente, como trocar de roupa. Hoje de manhã eu coloquei uma camisa de manga comprida, hoje está mais quente, troquei, botei uma de manga curta. Simples. Mas tem gente que faz isso com a vida íntima. Ele troca de um parceiro a outro, de uma intimidade a outra, e não percebe que isso marca a sua alma, marca o seu coração, marca a sua vida espiritual, as suas emoções. Porque quando você tem a relação íntima, e é isso que fala lá em Gênesis, quando o homem deixa o pai e a sua mãe, e se tornam uma só carne, ali fala de uma aliança, de uma intimidade. Marca a sua alma, preste atenção. Quais escolhas você tem feito? Talvez você diga, diante de um bombardeio, diante daquilo que tem acontecido, o meu cônjuge não tem satisfeito as minhas necessidades, as expectativas que eu tenho não têm se cumprido, a vida não está boa, a minha relação íntima não está legal, eu tenho conflitos não resolvidos. E talvez sua esposa tenha achado que através do conflito usado a sexualidade como uma arma de retaliação na sua vida. Talvez você tenha uma baixa estima, não se sente valorizado. E você acha que talvez pode ter um caso extraconjugal. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Provérbios 22:14. O adultério é uma armadilha. O adultério é uma armadilha. Pode até parecer que a sua justificativa é verdadeira, e talvez até seja verdadeira, legítima, mas não lhe dá a margem para você ter um caso extraconjugal. São armadilhas travestidas de justificativas verdadeiras.
E eu digo a você, é possível você ter um relacionamento íntimo, satisfatório no seu casamento. Sabia disso? Você sabia que a Bíblia fala a respeito disso? Quem aqui já leu o livro de Cantares? Levanta a mão. Eu tenho certeza que vai multiplicar em muitas vezes, depois que eu ler o versículo, quem vai ler o livro de Cantares. Gente, fala de um casal altamente bíblico, que se ama, que se relaciona, e que tem a sua intimidade de uma maneira satisfatória, boa, agradável, bíblica. Olha só o que diz Cantares, capítulo 1, verso 2. A mulher está dizendo a seguinte coisa: ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Que isso, pastor? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Sim, as suas carícias, está ficando mais forte, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Sabe o que é o contexto do vinho nesse contexto, gente? É algo que traz alegria, satisfação. É algo que traz regozijo. Isso é intimidade. É possível ter sim, na sua vida íntima, no matrimônio, uma vida alegre, feliz como o vinho. Você está entendendo? Vai aumentar ou não vai aumentar o número aí que vão ler Cantares, né? Os homens, tenho certeza que vão ser os primeiros a chegar em casa e ler o livro de Cantares. Mas, gente, eu quero que você perceba uma coisa: diante do bombardeio que temos, diante da realidade que a sociedade nos pressiona, diante das coisas que você ouve, que você deveria fazer, eu e você precisamos, gente, perceber as ferramentas que temos disponíveis para guardar o nosso coração, guardar a nossa mente daquilo que está diante de mim e de você. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, para que você vença a armadilha que Satanás coloca da realidade do adultério, é a seguinte coisa: comprometa-se com o padrão de Deus. Sabe o que isso significa? Que não importa a criação que você teve, não importa o que seus pais lhe ensinaram. Que heresia, pastor. Porque talvez o seu papai, quando você era criança, adolescente, ele disse assim: se alguma mulher quiser ter um caso com você, tenha, você é homem. Talvez no dia que vivemos, no tempo que vivemos hoje, gente, 2014, no ano de 2014, mães e pais que dizem para suas filhas: não deixe o menino te usar, use ele, ande com um e com outro e toca a tua vida. Se você entendeu e aprendeu isso, esse não é o padrão de Deus. Você precisa abrir mão dessas coisas. Não importa a criação que você teve, não importa a prática que você estava tendo, você precisa se voltar para o padrão de Deus. E o que é o padrão de Deus? O que é se comprometer com o padrão de Deus? Não é apenas acreditar, não é apenas saber intelectualmente, é dizer: eu vou viver segundo esse padrão, eu vou basear na minha vida segundo esse padrão. E o padrão de Deus você pode me achar o mais retrógrada, careta, o mais talvez alienado do ano de 2014, não importa, mas o padrão bíblico é a sexualidade, o sexo, só durante a vida no matrimônio, somente no casamento, simples assim. Mas não, também não, apenas no casamento, e só no casamento. Estou casado, então eu posso andar por aí também? Não, é só no casamento. É o padrão de Deus, gente. O padrão de Deus não muda. Pode passar 50, 100, milhares de anos, continua sendo o padrão de Deus. Em Deus não há variação alguma. Aí você vai dizer: pastor, como faço para me manter no padrão de Deus? Olha o texto que você tem aí, Salmo 119, o verso 9. O salmista declara, olha o que ele diz. Primeiro ele faz uma indagação, uma pergunta. Ele diz: de que maneira poderá o jovem, aqui ele está dizendo o homem, a mulher, uma pessoa, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha a resposta: observando segundo a tua palavra. É na palavra de Deus que nós temos a revelação dele. É na palavra de Deus que nós temos o padrão de Deus, a mim e a você. Não é nos meus sentimentos, não é nas minhas experiências, não é nos meus achismos, mas é na palavra de um Deus que se revelou a mim e a você. Aqui está o padrão que eu preciso observar, não é a criação do pai e da mãe, mas segundo a palavra
de Deus e nunca estará ultrapassada. E queridos, não é uma opção. Eu quero que você perceba isso. É um mandamento. Talvez você lembre da história que talvez alguns meses atrás, o pastor Gilberto pregou. E ele falou a respeito de José, com a mulher de Potifar, que foi ali levado a uma tentação de andar com aquela mulher. E digo a você, José talvez, nos dias de hoje, da sociedade, que a psicologia e todas as logias que vivemos hoje, poderiam dizer que ele seria uma pessoa justificável, se tivesse aquela atitude de andar com a mulher de Potifar. Ele foi vendido pelos seus irmãos, desprezado pela sua família, talvez uma baixa estima, alguém rejeitado. Ele estava num país estranho. Naquela época essas coisas, de uma maneira geral, poderia ter um caso com mais de uma pessoa. Ele tinha tudo para andar com aquela mulher, ninguém iria saber. Mas não há justificativa diante das pessoas que desejam de fato e verdade agradar a Deus. E ele faz a seguinte coisa: diante daquela tentação, ele foge, ele sai correndo. E nessa noite eu digo a você, talvez sirva para você. Se você está passando por uma tentação dessa, meu querido, fuja. Não estrague a sua vida e a sua família, fuja do momento da tentação. Saia correndo. Você pode dizer, meu cônjuge não está atendendo às minhas necessidades. Fuja, não dê desculpas. Não há justificativas. Provérbios 5, verso 15 diz assim. Gente, eu acho tremendo a palavra de Deus, perceba bem. Olha a instrução, olha a sabedoria. Seja fiel à sua mulher. O que diz aí? E dê o seu amor somente a ela. Simples assim. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Não é uma sugestão, é um princípio, é um mandamento. Por isso eu diria a você, o primeiro passo que você deveria dar é falar publicamente esse padrão de Deus às outras pessoas, começando pelo seu cônjuge. O seu cônjuge precisa saber o tamanho amor que você tem por ele. A sua esposa, o seu esposo precisa saber que eu lhe amo tanto, que aconteça o que acontecer, eu não vou ser infiel a você. É uma decisão que eu tenho tomado. Não importa o que aconteça, eu vou ser fiel. Eu vou permanecer fiel. Gente, isso é um compromisso. Porque eu digo a você, o amor precisa ser cultivado, trabalhado. E a grande realidade que há momentos no seu casamento, no seu relacionamento, que o que vai suportar, o que vai dar suporte, o que vai sustentar a sua relação, não é o amor, não é a paixão, não é o sentimento, mas é o compromisso que outrora você fez com a sua esposa. Por isso você precisa fazer esse compromisso publicamente. Ela precisa saber que você a ama. Mas não apenas ela, faça para todos ao seu redor. No seu trabalho as pessoas precisam saber o quanto você é apaixonado pela sua esposa, que você é fiel a ela, que você tem um compromisso a ela, que nada vai tirar você dessa decisão. Você não está à disposição, eu espero. Não está na prateleira, como uma mercadoria que alguém pode tirar você de lá, não. Você não está disponível, você deveria, eu digo a você, eu não estou disponível. Só para que você saiba. Essa é a realidade, gente. Por isso eu diria a você, comprometa-se com o padrão de Deus, mas não apenas isso, amplie as consequências do adultério. Você precisa ter bem claro na sua mente, quão devastador é o adultério. Querido, olha ao seu redor. Olhe talvez para a sua vida. Antes de você conhecer Jesus, eu não sei a sua realidade. Famílias destruídas. Provérbios 6, verso 32 diz: no entanto, o homem que comete adultério, veja bem, não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Há uma versão que diz, ele está destruindo a sua própria alma. Traz dano à sua vida. Você está se destruindo quando você adentra o adultério. Nada traz mais dano às suas emoções do que o pecado sexual, gente. Isso destrói a sua vida, traz cicatrizes permanentes, isso traz a vergonha.
A vergonha das pessoas, do seu cônjuge, dos seus filhos e das pessoas também que estão ao seu redor. Permaneça fiel. Traz prejuízo em vários âmbitos. Quantos lares destruídos por um momento de prazer. E gente, eu digo a você, eu já conversei com pessoas que disseram, quem dera, se eu tivesse e eu pudesse voltar o relógio um pouco atrás, eu nunca o teria feito. Às vezes, até mesmo depois de conceber o ato, caem em si e dizem, o que eu fiz da minha vida? E aí é todo um processo para voltar e mudar a realidade. Por isso eu digo a você, aquilo que o próprio Jesus disse, é melhor tirar um membro do seu corpo do que perder todo o seu corpo, a sua alma. Fuja, saia desse momento. Provérbios 6:26 diz, qualquer homem, preste bem atenção, qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco de dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Eu disse hoje pela manhã que a grande verdade é essa, gente. Nos nossos dias, hoje você não precisa nem ter dinheiro. É só ir numa festa que você já está disponível a adulterar. Mudou a coisa, né? Eu vi uma reportagem, acho que há uns 3 anos atrás, de uma prostituta, ela dizendo assim, ela se justificando, ela disse a seguinte coisa, nós pelo menos cobramos. E essas meninas que andam hoje em dia aí fazem as coisas sem cobrar nada. É a realidade, gente, dos dias de hoje. E o texto está dizendo a mim e a você, que qualquer pessoa pode ter alguém, gente, por um pouco de dinheiro, por um pouco de conquista, por um pouco de se doar, por um pouco de se mostrar. Mas a realidade é, a consequência é, o adultério custará a ele a sua própria vida, a sua própria alma. Eu não sei como está a sua vida, você vai dizer, pastor, está muito duro. Tu não conhece a minha casa, tu não conhece a minha esposa, o meu esposo. A crise que eu estou passando, o momento difícil que eu estou passando, a crise que emergiu na minha relação, no meu relacionamento. Talvez você olhe ao seu redor, você deita à noite na sua cama, e você olha ao lado e diz, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Com quem eu casei? Por que as coisas chegaram aqui? Olha a realidade que eu estou envolvido. Eu quero que você saiba de uma coisa, gente. O custo para você manter o seu casamento, salvar o seu casamento, alinhar o seu casamento, dar um up no seu casamento é muito menor do que o custo que você vai ter com o adultério. O custo com o adultério é muito maior, diante das perdas, em vários âmbitos, até mesmo financeiro, porque você vai ter que pagar até mesmo a pensão. E se você é mão de vaca, já fica ciente disso. Vai ter que gastar. Em todos os aspectos, gente. Por isso eu digo a você, perceba, amplie as consequências do adultério. Amplie na sua vida. Eu sou casado há quase 10 anos. Talvez para alguns de vocês pode olhar e dizer assim, é muito pouco, pastor. Eu já estou há 30, 40, não sei quantos anos você tem de casado. Também não me importa. Mas talvez você tenha 2 anos e você diz assim, é muito. Agora eu quero dizer a você que durante 10 anos você pode ter algumas crises. Você tem algumas crises. Você tem momentos difíceis. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Porque onde você une 2 pessoas, há conflitos, há dificuldades. Algumas pessoas o têm bem no início do casamento, quando vêm de realidades totalmente diferentes, da casa do pai e da mãe, e adentro na união e não conseguem lidar com as diferenças. Outros têm quando vem o filho, outros têm quando passam alguns anos, ou quando vem a crise financeira. Há muitas circunstâncias, há muitas situações. Mas eu quero que você entenda alguma coisa, gente. Uma realidade, melhor dizendo. Você precisa ter bem claro no seu coração a sua decisão, gente. Você não precisa ter um relacionamento extraconjugal. Há vias de fato, eu conheci apenas a minha esposa. E eu não me sinto menos homem do que qualquer homem que talvez já andou com tantas e tantas mulheres. Muito pelo contrário. Eu tenho convicção que eu não preciso disso. Só estou exemplificando para que você entenda. Você pode ter um relacionamento sadio no seu casamento. E eu digo a você, eu decidi ser fiel à minha esposa, por quê, gente? Por que eu decidi essa realidade no casamento, nesse contexto? Primeira coisa, gente, que eu quero que você entenda, eu amo a Jesus Cristo. E se você ama Jesus Cristo, você também deveria ter.
Porque ele diz, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Mas não apenas isso. Gente, eu amo a minha esposa e os meus filhos. E só o pensamento de prejudicar, de ferir eles, já dói o meu coração. Dói o seu coração. Só o pensamento de machucar o seu cônjuge e a sua família. Amplie as consequências. Perceba o dano, a destruição no seu lar, na sua casa. A crise que o seu filho terá. Talvez por não ter um pai presente. Talvez por não ter uma mãe presente. Talvez porque você adentrar numa relação extraconjugal, você pode ter talvez contrair a AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Tantas realidades, gente. Amplie as consequências. E não apenas isso, eu temo o julgamento de Deus. O texto de Hebreus que lemos diz, Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Forte, forte. Palavra de Deus, Novo Testamento, Novo Testamento. Mas ele diz, Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. O temor a Deus, gente, é saudável. Às vezes, vou ser bem franco com vocês, eu fico abismado, gente. Às vezes de conversar com pessoas, não apenas quando tem um contexto extraconjugal, mas até mesmo de ter uma relação sexual antes do casamento, e tratar isso com uma normalidade. É um Deus água com açúcar, Papai Noel, coelhinho da Páscoa, como já disse outra vez aqui. Que eu faço, Ele me perdoa e... Gente, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é uma verdade. Mas você fazer de caso pensado, é você banalizar a graça de Deus. Você precisa temer a Deus, gente. Você teme a Deus? Ou o seu instinto é maior do que o seu temor a Deus? Perceba a realidade do que a palavra está dizendo. Vivemos numa ditadura, de um contexto que você tem que ser feliz. E para ser feliz você tem que fazer aquilo que lhe dá na telha. Eu digo a você, o adultério, a relação extraconjugal é a coisa mais egoísta que tem. Você está pensando apenas no seu prazer. E não no da outra pessoa, não na sua família. É algo egoísta. Por isso, não apenas se comprometa com o padrão de Deus, amplie as consequências do adultério, mas eu digo a você, mantenha sua relação conjugal de uma maneira crescente, de um modo crescente. Você quer proteger o seu casamento? Você quer proteger a sua família? Cresça na intimidade com a sua família. 1 Coríntios 7,3 diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. É um princípio de Deus. Quando entra na união, tanto o homem como a mulher têm responsabilidades um para com o outro. Não sei se você já percebeu, mas homem e mulher são parecidos. São, de certa maneira, iguais, essencialmente iguais, criados à imagem de Deus, mas funcionalmente diferentes. É mais ou menos assim. O homem pensa, sente e age como homem. A mulher pensa, sente e age como mulher. Você vai dizer, pastor, isso é óbvio. Amém. Mas eu pergunto a você, os homens muitas vezes não pensam assim, como é que a mulher não vê a questão da intimidade? Como a coisa é tão prática? É tão fácil. Tá e deu, pá. E a mulher pensa assim, como meu marido não percebe que é toda uma realidade, é todo um sentimento, é toda uma valorização de uma coisa a ser construída ao longo do dia, ao longo da semana, alguns talvez ao longo do mês. É aquela coisa, né? Mas eu digo a você, gente, Jesus, mas eu digo a você, nós sabemos que somos diferentes, mas na prática não percebemos isso. Por isso eu digo a você, perceba a realidade das diferenças. Aquilo que é óbvio, às vezes não é tão óbvio. Tem um cabra aqui, o Willard Harley, que é um escritor, e ele colocou assim os 5 principais necessidades do homem e da mulher. E ele elencou assim em ordem, eu anotei aqui. Primeira delas, em relação ao homem, as 5 primeiras do homem. E ele disse que a primeira do homem é talvez nem precisaria falar, né? É a relação sexual. E existe até uma pesquisa que foi feita que descobriram, em relação ao homem, o dia que o homem até prefere ter intimidade com a sua esposa. E diz que começa com a letra A. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado. E quando chega no sábado, é o amanhã, né? Que é o domingo, que não tem A também, é o amanhã. É a realidade do homem, gente.
funcionalmente totalmente diferente da mulher. Segunda coisa, um companheirismo alegre. Necessidade do homem, ter uma companheira que seja alegre. Terceira, um cônjuge atraente. Quarta, se sentir apoiado. Quinta coisa, a admiração, o respeito da sua mulher. E em relação à mulher, 5 necessidades da mulher. Primeiro, o afeto. Segundo, a conversa, o diálogo. A terceira, a honestidade, a abertura, um homem honesto com ela. O quarto, um apoio financeiro, segurança financeira. Não inventei isso aqui, tá, gente? É verdade. A quinta, o compromisso com a família. Há alguma semelhança aí? O que você acha? Gente, não é à toa que se há tanto conflito no casamento. Somos diferentes. O que precisa ser feito então? É preciso que você adentre o casamento, viva o seu casamento, olhando a necessidade do seu cônjuge e trabalhando de uma maneira proativa diante da sua necessidade. Agora nós adentramos a relação conjugal e queremos que a pessoa se sinta feliz, satisfeita com aquilo que nós nos sentimos satisfeitos. Não dá certo. Dura talvez no namoro, dura talvez, não na questão da intimidade, né? Fazendo um parênteses, mas dura talvez ali no início do casamento. E não mais do que isso, é preciso olhar a necessidade do outro, estar disposto a aprender essa realidade, gente. Manter crescente a sua relação. E, gente, você vai dizer, o pastor está falando da questão da sexualidade, porque eu quero chamar a sua atenção. E olha o que a Bíblia fala, preste bem atenção. Você que talvez está dizendo um absurdo que eu estou falando, você que se acha talvez tão espiritual, e diga assim, isso aí, será que é isso aí mesmo? Você é espiritual? 1 Coríntios 7,5 diz, não vos priveis um ao outro. Não fique sem intimidade. Olha o que segue. Salvo talvez por mútuo consentimento. E ele diz, por algum tempo. Não por muito tempo, ele está dizendo. E aí há a causa, para vos dedicar à oração. E ele diz, e novamente vos ajuntardes. Sabe por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A relação sexual é uma responsabilidade espiritual. Sabia disso? Dentro do casamento, ela é uma responsabilidade espiritual. Negá-la ao seu cônjuge, barganhar com o seu cônjuge, usar de subterfúgios com o seu cônjuge, é trazer problema para o seu casamento. E você está correndo risco. Isso vai levá-lo à tentação óbvia de Satanás. Por isso é uma realidade espiritual. Não barganhe, não jogue. Cuide logicamente com usos e abusos. Mas perceba que é para o prazer mútuo, para a satisfação mútua no casamento. Por isso eu digo a você nessa noite, talvez, meu querido, você tenha que ajeitar a sua agenda. Você corre tanto. Talvez você precise deixar os seus filhos com os avós. Talvez você precisa botar mais cedo na cama, eu não sei. Talvez você precisa deixar um dos seus empregos. Tem gente que está em 3 empregos, tem gente que faz hora extra à torta e à direita, e dá tudo para os seus filhos. O seu filho está no centro do relacionamento, como ouvimos há 2 semanas atrás, quando o pastor Gilberto falou sobre honrar os pais. E não percebe que estão perdendo o seu casamento. A sexualidade é uma responsabilidade espiritual. Por isso, comprometa-se com o padrão de Deus, amplie as consequências do adultério, mantenha sua relação conjugal de uma maneira crescente, mas é preciso também gerir a sua mente. O que é isso, gente? Saiba de uma coisa, as pessoas não caem na imoralidade sexual de uma hora para outra, de uma maneira abrupta. O cabra acorda um dia de manhã, muito legal, muito bacana, e um dia ele vai no trabalho e pá, cai lá. Não. Há um processo. Há algumas coisas que foram sendo, e foi sendo aberto mão, que foi levado a essa realidade. E alguns passos que levam a isso. E o primeiro passo que leva a isso, gente, é aceitar pensamentos pecaminosos na nossa mente. A batalha de qualquer tentação começa na mente. Você pensa, você sente e você age. Por isso Tiago, capítulo 1, verso 14 e o 15 diz, olha bem, perceba bem, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E depois que o pecado nasceu,
E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não seja descuidado com a sua mente. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Se os seus olhos forem bons, a sua alma será boa. Se forem maus, já sabe. Cuide o que entra na sua mente. Os programas que você vê. Eu não tenho esse problema. Eu posso lidar com isso. Eu posso olhar um filme pornográfico, eu posso olhar talvez alguns seriados, eu posso lidar com essa situação porque eu tenho o controle de tudo. Mentira. Porque você vai se queimar. Isso traz problema, gente. Quando você olha um filme pornográfico, ali é um profissional do sexo. De alguém que está fazendo algo da maneira que você, homem, entende as coisas. Vivendo uma maneira ali da maneira que o homem entende, não que a mulher entende. E você vai entrar no seu relacionamento conjugal e você vai ter problema. Porque você não terá as mesmas coisas. E essa insatisfação fará com que você esteja sujeito a querer lá fora a satisfação dos seus desejos. É uma consequência. A busca por essa reciprocidade. E digo uma coisa a você, gente. Lá fora, talvez as coisas pareçam um pouco mais cheirosas. Talvez lá no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa está sempre cheirosa. O perfume agradável. Sempre bem maquiada. Diferente do seu cônjuge, que você chega e muitas vezes está limpando a casa. Perceba essas coisas, gente. Perceba essa realidade. Eu diria a você que os desejos estão aí, você não vai negá-los. O que devemos fazer com o desejo? Não reprima o seu desejo, mas também não o libere de uma maneira ilegítima. Reoriente ele de uma maneira que agrade a Deus. O segundo passo que vai levar a essas coisas, o envolvimento emocional e não físico. O que isso significa? É quando você procura em outra pessoa, que não é o seu cônjuge, a satisfação das suas emoções. Aquelas coisas que são primárias. Talvez a aceitação, a compreensão, o apoio, a simpatia. Como essa pessoa me entende? O meu marido não quer ouvir minha voz. Nem sabe o que eu estou falando. Nem presta atenção. Mas essa pessoa aqui, como ela me ouve? E começa a haver um vínculo emocional que não é físico. O ímpio, o incrédulo, ele não para muito tempo nisso. Logo que tem a questão emocional, ele já vai para a questão física. O cristão muitas vezes fica nisso, e é pecado. Quando você procura em outra pessoa a sua satisfação emocional, que não é o seu cônjuge, para suas carências emocionais. E isso vai lhe levar a outra etapa, gente, que é o envolvimento físico. E aí quando você cruza essa linha, o pecado é terrível. Não cruze essa linha. Não passe essa linha. Ela está aí para a sua proteção. Para a minha proteção. Para a manutenção da nossa família. Para termos uma família forte, edificada. E por fim, leva também, muitas vezes, concebido o pecado, a racionalizar o caso. E a pensar, nós nos amamos tanto. Nós somos tão felizes. Deus vai nos perdoar. E no amor nunca há destruição. Nós nos amamos tanto, os nossos filhos vão entender. Enganoso é o coração do homem. Guarde isso na sua mente. Cuidado, gente. Mas não apenas isso. Eu diria a você, gente, mantenha relacionamentos adequados. Eu estava olhando algumas pesquisas. E hoje em dia, já aproximadamente 60%, pelo menos na pesquisa, de pessoas aí no mundo, nas pessoas pesquisadas, já tiveram uma relação extraconjugal, de homens. E quase 50% das mulheres. Entre os cristãos, o número é grande, o percentual, a percentagem é grande, gente, também. E digo mais, muitas vezes se dá em pessoas próximas. Pessoas já do vínculo. Quase 50% das traições se dão com pessoas do mesmo contato, do mesmo convívio do próprio casal. Por isso é preciso manter relacionamentos adequados.
O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Que você precisa cuidar das pessoas que você anda. Você não pode fazer como aconteceu. Eu disse hoje pela manhã com uma tia minha, que ela por décadas, ela se privou de ter relacionamento com muitas pessoas do seu lado familiar, porque o seu marido, hoje ele já é falecido, e ela está tentando resgatar isso, o seu marido a privou de ter relacionamento com outras pessoas. Ela só podia se relacionar com os filhos, com os parentes do seu cônjuge, e não mais que talvez com algumas outras pessoas. Um cárcere, mas ela se submeteu. Você não faz isso, se você fizer é um absurdo, você está doido. Nós somos seres relacionais, nós vivemos um contexto de família, até mesmo eclesiástica, somos, e Deus nos chama à comunhão, falamos tanto a respeito disso, temos os nossos grupos de crescimento, que é uma bênção, necessário, fundamental, para a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, é que você precisa ter relacionamentos adequados, e isso implica, gente, em algumas coisas, isso implica em algumas realidades. E eu diria a você, primeira coisa, não dê ouvido a pessoas que não são seus conselheiros em relação aos seus problemas conjugais. Simples assim. Porque quando ele ou ela lhe der um conselho, você vai automaticamente projetar nele a solução até mesmo do seu problema. Mantenha um relacionamento adequado. Não apenas isso, eu diria a você, gente, é preciso também não ficar à procura de elogios. Talvez você cortou o cabelo, você pintou as unhas, você emagreceu 5 quilos. Não, isso aí o marido vai notar. Mas talvez você pintou o cabelo de amarelo, o marido nem viu. E você está tão à procura daquele elogio, que aquele querido, daqui a pouco ele diz, ah, que cabelo legal. E você já, ele notou. Mantenha relacionamentos adequados. Digo mais, homem, cuide os elogios que você dá. Se não for elogios adequados, não o dê. Porque isso pode levar outra pessoa a pensar diferente, até mesmo você, talvez ter uma intenção diferente de flertar com aquela pessoa. É melhor não dar esse elogio. Cuide os elogios que você dá ao sexo oposto. E não fique também à procura de elogio. Digo mais, gente. Lembre-se de uma sensação de eletricidade entre você e alguém do sexo oposto. Se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto, você pode levantar a mão. Não levante. Gente, é aquele momento que talvez você se depara com alguém, conversa com alguém e dá aquele, sabe? Que dá aquele momento de eletricidade entre você e a coisa dá aquilo. Cuide isso, fuja disso, porque isso pode até dar, pode até acontecer, sem você imaginar, vem. Mas você permanecer nisso, nessa sensação, está errado. Você tem duas escolhas. Ou você permanece alimentando essa eletricidade, ou você corre. E se eu sou você, corre. Porque você vai ter problema. Corra disso, gente. E digo mais. Evite, são dicas para você. Evite um olhar prolongado. Logicamente, quando conversamos, precisamos olhar olho a olho. É bom, é saudável. Demonstra que você está se importando com aquilo que a pessoa está falando. Mas é aquele olhar que daqui a pouco, quando você percebe, a pessoa está olhando assim, sabe? Tinha uma expressão que era um olhar, acho que 47, né? 40 e quantos? Esse negócio aí mesmo. Gente, olhou e fixou e... Pode até vir, gente, olhou. Foge disso. Foge. Para os solteiros, toca a ficha, né? Senão vocês não vão casar, né? Agora, para quem é casado, gente, isso é flertar. Evite um olhar prolongado. Evite também, mais uma dica, um toque persistente. Pode abraçar, pode dar um beijo no rosto, não tem problema nenhum. Mas se você sentir, e só você sabe, que aquele abraço, aquele toque, mexeu, evite. Porque isso vai trazer problema para o seu relacionamento. Por isso Efésios 5, capítulo 5, verso 3 diz, é fantástico a palavra de Deus que ela diz assim, entre vocês, o apóstolo Paulo falando, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem sequer menção. E por fim, gente,
minimize as oportunidades. Minimize. Não quer ser picado pelas abelhas? Fuja. Saia de perto. Minimize as oportunidades que levem você à tentação. 1 Coríntios 10:12 diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Quais situações estimulam a sua tentação? Eu me lembro que quando nós estávamos em processo, eu estava e os nossos colegas também de ministério, num processo para ordenação ao pastorado. Nós, como uma igreja batista, temos a Ormiban, e a Ormiban, eles fazem a sindicância para o pastorado. Eles conversam com a igreja, todo um processo, conversam com o cônjuge, conversam com o próprio candidato. E eu me lembro que aquele pastor que estava ali entrevistando, ele perguntou mais ou menos assim a mim: você tem algum problema aí com o sexo oposto? Como é que você vê isso? E eu disse: olha, tia, eu entendo que tem que ter cuidados, eu entendo que eu preciso me cuidar. E ele disse a mim: por quê? Você tem algum problema? E eu disse a ele: não. Mas a Bíblia diz a seguinte coisa: aquele que está em pé, cuida para que não caia. Você acha que está em pé? Então cuide para que você não caia. Porque a tentação virá. A tentação virá sobre mim e sobre você. Ninguém está imune. O que é cuidar, gente? Talvez você seja nas viagens de negócio. E se você é tentado nas viagens de negócio, gente, chega lá no hotel, fala na recepcionista: desliga a TV a cabo para mim. Bota uma foto bem grande da sua família na tela da televisão. Liga para a sua família antes. Eu não sei qual é o seu caso. Liga toda noite. O que você precisa fazer para fugir, para minimizar? Faça. E, gente, 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como disse, no círculo, muitas vezes, de um relacionamento da amizade, brota-se a traição. Por isso eu digo a você: cuide com quem você anda. Eu diria mais: não ande com casais que não estão comprometidos com o seu casamento, que não estão comprometidos com a sua relação a dois. Não ande de uma maneira ferrenha com pessoas que estão traindo a sua esposa, estão traindo o seu cônjuge, estão fazendo absurdos de troca de casais. E, meu Deus, eu podia falar tantas coisas que a gente ouve, gente. Cuide com quem você anda, minimize as oportunidades. E eu queria dar a você, para encerrarmos, 3 etapas, que talvez você diga assim: pastor, tudo bem, legal. Quem dera se semana passada, mês passado, ano passado, tempos atrás eu tivesse ouvido isso. Ou tivesse conhecido a esse Cristo, esse padrão de Deus. Minha vida seria diferente. A minha realidade seria diferente. Mas eu digo a você, ainda hoje pode ser diferente. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Varig, na manutenção de aviões, em determinados momentos, os aviões precisavam parar de voar e ficar às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, trocando partes da fuselagem, da carenagem, trocando o motor, arrumando os equipamentos da cabine de comando, fazendo uma série de manutenções para voltar a voar. E eu digo a você, talvez hoje você precisa parar de voar capenga como você está andando no seu casamento porque houve a traição ou tantas outras coisas. E adentrar num hangar, e ser tratado, e ser ministrado, e ser consertado, para que você decole. É possível decolar de novo. É possível voar de novo na relação a dois. Mas é preciso que algumas coisas aconteçam, gente. E a primeira coisa delas que é o caminho de volta à pureza. Reconheça o seu pecado. Reconheça o seu pecado. Davi, após ter pecado, e quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele declarou, e essa declaração está no Salmo 51, se não me falha a memória também no Salmo 32. Ele reconhece o seu pecado, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Eu errei. Queridos, o caminho de volta à pureza é você reconhecer, não é racionalizar. É chamar sim o pecado de pecado. Não dê desculpas, eu o fiz porque o meu cônjuge deu margem. O seu cônjuge pode fazer tudo o contrário, gente. Mas isso não lhe dá o direito de pecar e de errar.
Não dá o direito a mim de errar e pecar. Até algumas dessas pesquisas que eu li dizia assim que muitos dos casos extraconjugais se dão por vingança. Não lhe dá direito a pecar, gente. Reconheça então o seu pecado. Deus não muda o padrão. Sexo só no casamento. Não só na traição, mas a questão do sexo é só no casamento. É inaceitável para Deus fora disso, gente. A pornografia, o homossexualismo, tantas coisas que poderíamos falar aqui. É preciso se voltar a Jesus. Talvez você diga, pastor, eu tenho vergonha de me voltar a Jesus. Saiba de uma coisa: todos que estão aqui são ex alguma coisa. Você pode não ser um ex-adúltero, mas talvez você é um ex-mentiroso, talvez você é um ex-ladrão, um ex-tantas coisas. Mas é possível, quando nos voltamos a Jesus, temos o perdão do nosso pecado. Não apenas reconheça o seu pecado, mas eu diria a você, termine o relacionamento imediatamente. Hebreus 13:15 diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, está falando da voz de Deus, gente, da palavra de Deus, não endureçais o vosso coração, não protele, não deixe para depois, não procrastine, tome uma atitude. Ainda nesta noite, termine o relacionamento imediatamente, não siga adiante. E por fim, evite qualquer contato com a pessoa a partir de agora. Essa história de que eu só vou falar a última vez, eu vou almoçar junto, jantar junto, trocar um e-mail, um telefonema. Gente, muda o celular, toca fora o seu celular, muda de trabalho, muda de cidade, eu não sei o que você vai fazer. Espero que não seja a sua realidade nesta noite, mas se o for, tire qualquer contato com essa pessoa, porque o almoço, a reunião, vai levar a outras coisas. Rompa com isso. E entenda que toda a dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus, e a intimidade veio de Deus, mas há um padrão para o relacionamento conjugal. Eu convido você nesta noite a curvar a sua fronte. Ninguém está imune à tentação, ninguém está imune a pensar muitas vezes, até mesmo de ter um caso extraconjugal, ninguém está imune de às vezes sentir como que ele é traficado, ou um olhar, mas nós podemos romper com essas coisas, porque a intimidade veio de Deus. O livro de Cantares fala coisas lindas, maravilhosas a respeito disso. A palavra de Deus está repleta de coisas lindas a esse respeito. Mas há um padrão, e esse padrão, e esse benefício é no matrimônio. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, que ninguém se constrangesse. É você e Deus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele, que sonda o seu coração, o conhece, e você sabe da sua realidade. A realidade que falamos traz dano para a sua família, para o seu casamento, cria miséria, culpa, vergonha, depressão, traz doenças até mesmo na alma, físicas, a promiscuidade. Qual escolha você tem nesta noite? Você quer proteger o seu casamento? Você quer proteger o seu relacionamento, a sua família? Saiba de uma coisa: Deus tem o melhor para você. Se você ainda não o fez, você precisa entregar a sua vida a Jesus e pedir para que Ele lhe ajude a se manter fiel no seu casamento. Ou se você é um pós-casado, você está separado, você é viúvo, você é solteiro, a ser fiel a Ele. Mas talvez você precisa nesta noite receber perdão, ser limpo da vergonha. Arrependa-se, perdoe até mesmo a si mesmo. Mas talvez você precisa fazer um compromisso de ser puro, moralmente puro, deixar os momentos da tentação, aquilo que lhe leva ao pecado, ter relações apenas com a sua esposa. Eu não sei a sua realidade, os seus pensamentos, leve-o a sério. Mas até mesmo você pode ter desenvolvido um vínculo emocional com alguém que não é o seu cônjuge.
Eu digo a você, corte o mal pela raiz. Talvez até mesmo o seu casamento foi abalado por um caso. É possível ter uma vida diferente. Como aquele avião que para e tem a sua manutenção. Você pode ter a manutenção no seu casamento e as coisas da sua vida serem mudadas. Você deseja isso? Você quer proteger a sua casa? Eu convido você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não vou nem mesmo pedir para você colocar a mão sobre o seu peito, como tenho costume, porque às vezes esse assunto constrange. Não se sinta indiferente àquilo que Deus falou com você, mas confesse a Ele, fale com Ele, feche seus olhos. Pai, nós sabemos, Deus, que tudo aquilo que Tu criaste é bom. Até mesmo Adão, quando viu Eva, ele disse: é muito bom. Isso demonstra, Deus, aquilo que Tu trouxe ao homem e à mulher. E isso mostra que dentro do casamento, dentro do matrimônio, é agradável, é aceitável, o Senhor se alegra. Há um princípio de Deus. E apesar do bombardeio, apesar, Deus, da cultura secular, apesar, Deus, da sociedade pós-moderna que vivemos, que diz: faça aquilo que lhe dá na telha, aquilo que dá vontade, apesar dos conselhos que muitas vezes recebemos, que os teus filhos recebem, no trabalho, no salão de beleza, em meio aos amigos, Deus, não importa a pressão, nós sabemos que Tu és o nosso Deus, e Tu nos criastes, Tu nos formaste, Tu sabes a nossa estrutura e sabe que somos pó, precisamos de Ti. E agora, Deus, no nome de Jesus, gera graça, paz, perdão. Ó Deus, que o vínculo da paz, que vem através do Espírito Santo de Deus, superabunde ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, que sejam curados, sarados, transformados, perdoados. Deus, se há porventura alguém nesta noite que, ó Deus, passou por um adultério e não conseguiu colocar ainda o seu avião em manutenção e voltar a voar, ainda tem, ó Deus, raiva, rancor, amargura, que haja perdão em o nome de Jesus, e que nesse momento, Pai, haja reconciliação. Livra-os, ó Deus, da amargura, livra do ressentimento e traz paz. Em o nome de Jesus, protege o coração dos Teus filhos, da graça, da sabedoria, da unção de Deus. E acima de tudo, Pai, uma decisão de olhar para o seu cônjuge e, Deus, no nome de Jesus, viver um matrimônio com intensidade, baseado na Tua palavra, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus.